Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor a todos os amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos à Escola Bíblica Dominical. Estamos com muitas saudades e gostaríamos de externar o nosso carinho e nosso afeto a todos os amados irmãos. E também gostaríamos de agradecer a sua participação em ter acessado as aulas, em ter contribuído para a sua própria edificação. Obrigado por ter honrado a vida dos professores e queremos te agradecer para que você continue nessa mesma visão, em ser edificado pela palavra de Deus. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Lá em Salmo 19, versículo 1 diz assim: Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pai, somos obras da tua mão. O Senhor é o oleiro e nós somos o vaso. E que a tua glória possa manifestar na vida desse amado e dessa amada, no nome santo de Jesus. Amém? Queridos, o orvalho é símbolo do próprio Deus. O orvalho é símbolo do próprio Deus. O orvalho é um símbolo glorioso da restauração do Senhor sobre o seu povo. A água é necessária para refrescar e revitalizar, como um orvalho que desce do céu. Lá em Oséias, capítulo 14, versículos 5 a 8, diz assim: Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e espalhará as suas raízes como o Líbano. Estender-se-ão as suas vergonteias e a sua glória será como das oliveiras, o seu odor como do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo, e florescerão com a vide. A sua memória será como do vinho do Líbano. Efraim dirá: O que mais tenho eu com os ídolos? Ou seja, deixou as obras da carne. E agora vai seguir as obras do fruto do Espírito Santo. Eu tenho ouvido, é isso considerai. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o seu fruto: amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. O orvalho, ele vem sem alarde. O orvalho, ele vem sem alarde. Não é precedido de trovões bombásticos que nos assusta, nem de relâmpagos serpenteantes que nos deixam perplexos. O orvalho cai mansamente, e onde desce, tudo se renova. As plantas murchas recebem um novo alento. Assim também é a visitação do Espírito de Deus. Quando ele é derramado sobre nós, receberemos novo alento, novo brilho e novo vigor. Então, que o Espírito Santo do Senhor venha sobre a tua vida, renovando a tua vida, trazendo novo alento, trazendo brilho e vigor, força e poder. O orvalho cai à noite. O orvalho cai durante a noite. São nas noites escuras da vida, quando a crise é maior, as trevas são espessas e os vales mais profundos, que o Senhor vem sobre nós com mais intensidade, transformando os nossos vales em mananciais e cobrindo com as primeiras chuvas. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então o Senhor vem sobre os nossos vales, trazendo o vigor. Salmo 84, versículo 5 a 7 diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os seus tanques, vão indo de força em força, cada um deles em Sião, aparece perante Deus. Então, quando o Espírito Santo vem como orvalho sobre a nossa vida, ele traz o quê? Traz a presença dele em nossos corações, aplana o nosso caminho. Ele passa por esse vale e faz com que os nossos tanques venham ser cheios da fonte dele, da água dele, e vem derramando força, vigor, restaurando, colocando de pé todos aqueles que estão em Deus. Nesse momento, Deus nos reveste com as armas da luz, seu sangue, sua graça, e toda a armadura de Deus, couraça da justiça, calçado os pés do evangelho da preparação da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. O Senhor dos Exércitos escuta a minha e a sua oração, está atento às nossas orações, né? E o balbuciar dos nossos lábios.
Quando as nossas forças se esgotam, nossos recursos chegam ao fim, Deus então derrama sobre nós o seu orvalho, o seu óleo fresco e nos vivifica. Então, onde vem o orvalho? O orvalho vem do céu. O orvalho cai das alturas de Deus para a terra sedenta e ressequida. Também só do Senhor pode vir o nosso alento. É do trono de Deus que vem a nossa cura. É do trono de Deus que vem o nosso vigor. É do trono de Deus que vem a nossa restauração. O orvalho, ele é abundante. Na Palestina, o orvalho é abundante sobretudo para compensar a ausência de chuvas. Quando Deus vem sobre o seu povo, manifesta poderosamente. Então, que Deus possa se manifestar poderosamente na sua vida. Quando Deus renova a igreja, com esse orvalho do Espírito Santo, algumas maravilhas acontecem em seu meio. Primeiro, ocorre crescimento. Ele florescerá como o lírio. A igreja floresce, a igreja cresce, a igreja desabrocha, a igreja sai do casulo, a igreja larga o espaço. Isso nós vemos aonde? Lá em Oséias, capítulo 14, versículo 5. A igreja tem estabilidade. A igreja tem estabilidade. Lança suas raízes como o cedro do Líbano. Então, as raízes da igreja tornam-se essa planta firme, arraigada, madura, consciente, não vive de doutrinas estranhas à palavra de Deus, nem vive atrás de experiencialismo e nem de sensacionalismo. Então nós vemos aqui a importância de estudarmos a palavra de Deus. Nós vemos dois pontos importantes: pecados cometidos pelo cristão e pecados cometidos pelos incrédulos. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, trata assim: e não entristeçai o Espírito Santo, no qual estáis selado para o dia da redenção. Entristecer significa afligir e consternar. Trata-se de pecados cometidos por pessoas já regeneradas, conflito entre a obra da carne e o fruto do Espírito Santo. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Nesse momento, nós vemos más ações, pensamentos impuros, vemos perda da intimidade com o Pai, profunda angústia, volta a antigos comportamentos e vícios, mentira ao Espírito Santo. Vemos lá em Atos capítulo 5, Ananias e Safira. Eles são expostos à vergonha pública, perda da autoridade espiritual, perda da estabilidade espiritual. Então, vemos extinguir o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. É perca da dinâmica e motivação do Espírito Santo, conivência pacífica e amigável com o pecado. Leva outros cristãos aos mesmos hábitos. Agora, o segundo ponto, contraponto. Pecados cometidos por incrédulos. É quando ele resiste o Espírito Santo, lá em Atos 7,51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós que sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Nós estamos vendo lá os judeus, os fariseus, os israelitas, pessoa da antiga ligada ao Sinédrio, conforme está escrito lá em Atos, capítulo 6, versículo 9. A palavra blasfêmia significa injuriar, caluniar, vituperar, difamar, falar mal. A blasfêmia contra o nome de Deus era pecado imperdoável no Antigo Testamento, lá em Levíticos, capítulo 24, versículo 10 a 16. Por isso, os fariseus e escribas julgavam Jesus digno de morte, porque dizia que era Deus e isso para eles era blasfêmia. Então, eles estavam ali deliberadamente contradizendo a palavra de Deus, pois eles estavam negando o próprio Senhor Jesus como Messias. Bom, nós vamos ver, segundo Irineu, a blasfêmia contra o Espírito Santo seria rejeição do Evangelho. Para Atanásio, negação da divindade de Cristo, da graça de Cristo, o qual teve sua evidência ao homem pela concepção, morte e ressurreição pelo Espírito Santo. Já para Orígenes, toda quebra da lei após o batismo. E para Agostinho, acreditava que a blasfêmia contra o Espírito representa pela dureza do coração, rejeitando a obra de Cristo, rejeitando a morte e a ressurreição de Cristo e a graça de Deus. Então, vemos o que? Temos somente Deus sabe se
e quando alguém ultrapassa essa linha do pecado para a morte, porque as misericórdias do Senhor são fatores de nós não sermos consumidos e ela se renova toda manhã. Muitos crentes ficam angustiados e preocupados de terem cometido esse pecado imperdoável. Ninguém pode sentir tristeza pelo pecado sem a obra do Espírito Santo, ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Nós, às vezes, escorregamos, e quando nós escorregamos, o Senhor nos levanta. Quem comete esse pecado jamais sente tristeza por ele, mas todas as vezes que nós tropeçamos e caímos, ficamos tristes. Por isso nós participamos da ceia, porque levamos a memória e deixamos a velha natureza e seguimos as obras do Senhor Jesus. Agora, vemos um outro ponto, muito importante. O orvalho traz beleza e esplendor. O seu esplendor será como das oliveiras. Lá em Oséias capítulo 14, versículo 6. A igreja que se renova e se revigora. Brota o quê? Entusiasmo. Ela suporta todos os intempéries, nasce e floresce em lugares áridos e pedregosos, ou seja, ela tem resistência. Então é uma igreja forte, firme. Nós vemos o quê? Um outro ponto, quarto ponto do orvalho, a fragrância. Sua fragrância é como do Líbano, lá em Oséias capítulo 14, versículo 6. A igreja é o bom perfume de Cristo, exala a fragrância do céu, produz impacto, contagia, atrai e torna o ambiente mais agradável. O outro ponto, refrigério para os cansados. Os que se assentam, de novo à sua sombra voltarão e serão vivificados. Oséias capítulo 14, versículo 7. A igreja é um lugar de cura, de refrigério, de abrigo, deixa de ser um deserto para ser um oásis. Você é a igreja de Deus, você é a igreja gloriosa do Senhor, você é a igreja do Senhor. E as pessoas que estão ao seu redor são vivificadas. As pessoas que estão ao seu redor recebem cura, recebem refrigério. Então nós vemos o quê? Que a igreja deixa de ser um lugar de legalismo, neurotizante, para ser uma comunidade terapêutica. Então você abarca essa questão da igreja acolhedora. Você é a igreja do Deus vivo. E nós vemos o quê? A frutificação. De mim se acha o seu fruto, lá em Oséias capítulo 14, versículo 8. O derramamento do Espírito Santo é para os sedentos. O Senhor dará o seu Espírito a todos que lhe pedirem. Então você tem uma vida frutuosa. Você é uma bênção, cujas suas folhas não caem, e tudo quanto nós fazemos, o Senhor prospera. Queridos, vamos para as nossas salas de aula, que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Pai, te louvamos e te agradecemos. Abençoe cada um dos teus filhos, no nome santo de Jesus. Ao abençoarmos o pastor João, abençoamos todos os professores para que eles sejam tocados, sejam visitados e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual será enviada. Amém? Pega o seu caderninho, pegue sua Bíblia, pega sua caneta, seu marca-texto, faz as anotações direitinho. Nós teremos uma aula muito abençoada com a irmã Rita. Ela vai ministrar quem é Deus e como é Deus. A Bíblia ensina quem é Deus, onisciente, onipresente, onipotente, e conhecemos Deus por meio de Jesus. A aula da irmã Vanderleia vai nos trazer algo muito especial. Ela faz uma apresentação de Samuel e do rei Saul. Ela demonstra a importância de nós fazermos a vontade de Deus e que Deus olha a nossa motivação, Deus olha o nosso coração e nós devemos ter cuidado com as obras da carne, nós não devemos ter o quê? Inveja. Deus nos dá todo dia a bênção dele, ele nos ama da forma que nós somos. Teremos uma aula abençoada dos adolescentes com o presbítero Marcelo Nogueira, onde ele vai tratar de revestir de toda a armadura de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Teremos uma aula dos jovens com o diácono Marcelo Rinaldi. Ele vai tratar dos pecados contra o Espírito Santo, quando o Espírito Santo se afasta de nós, e a instrução de Jesus lá em Mateus capítulo 12, versículo 22 a 24. Homens e mulheres, presbítero Valdemar e a presbítera Cátia estarão ministrando acerca da luta interior do crente, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração.
porque procede as fontes da vida. Contra estes, as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, eles fazem um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, tenha uma boa aula e que a sua semana seja tremenda e poderosa no nome santo de Jesus. Amém. Deus os abençoe.